Bereshit 41, porção semanal, Miqueias, página 118 da Torá, a capa azul, página 118. E foi ao fim de 2 anos, e o faraó sonhou. Eis que estava perto do Nilo. Eis que do Nilo subiam 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Eis que outras 7 vacas subiam atrás delas do Nilo, feias à vista e magras de carne, e paravam perto das vacas sobre a orla do Nilo, e comiam as vacas feias à vista e magras de carne, as 7 vacas formosas à vista e gordas. E despertou o faraó, dormiu e sonhou uma segunda vez. Eis que 7 espigas subiam numa só haste, gorda e boas. Eis que 7 espigas miúdas e batidas pelo vento do oriente brotaram depois delas, e engoliram as 7 espigas mudas, as 7 espigas gordas e belas. E despertou o faraó, eis que era um sonho. Foi pela manhã, achava-se perturbado o seu espírito, e enviou e chamou a todos os magos do Egito e a todos os sábios, e contou-lhes o faraó o seu sonho, e não houve quem o interpretasse ao faraó. E falou o chefe dos copeiros ao faraó, dizendo: meus pecados faço lembrar hoje. O faraó se havia zangado com os seus servos, e me pôs na prisão do chefe dos verdugos, a mim e ao chefe dos padeiros. E tivemos um sonho uma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação de seu sonho, sonhamos. E ali conosco estava um jovem hebreu, servo do chefe dos verdugos, e contamos-lhe, e interpretou-nos nossos sonhos, a cada um como seu sonho interpretou. E conforme nos interpretou, assim aconteceu. A mim fez voltar a meu posto, e a ele enforcou. Enviou o faraó e chamou a José, e fizeram-no sair precipitadamente do poço, e cortou o cabelo, e mudou suas roupas, e veio ao faraó. Agora aqui, deixa eu ver onde vai. No verso 29 diz: eis que 7 anos vêm, haverá fartura grande em toda a terra do Egito, e levantar-se-ão 7 anos de fome atrás deles. Será esquecida toda a fartura na terra do Egito, e acabará a fome com a terra. E não será conhecida a fartura na terra ante aquela fome que virá depois, porque será muito pesada. Ao repetir o sonho ao faraó 2 vezes, quer dizer que a coisa é certa por parte de Deus, e que Deus se apressa em fazê-la. E agora veja o faraó como um homem entendido e sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, nomeie encarregados sobre a terra, e aprovisione a terra do Egito nos 7 anos de fartura, e junte todo o alimento desses anos bons que vem, e amontoe os grãos sobre o poder do faraó, alimento nas cidades e guarda. Será o alimento como reserva para o povo, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, e não perecerá o povo da terra por causa da fome. E agradou a coisa aos olhos do faraó e aos olhos de todos os seus servos, e disse o faraó aos seus servos: encontra-se como este
outro homem no qual o Espírito de Deus esteja com ele? E disse o faraó a José: depois que Deus fez saber a ti tudo isto, não há entendido nem sábio como tu estarás sobre minha casa, e por teu dito se governará todo o meu povo, somente no trono serei maior que tu. Disse o faraó a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o seu anel de sua mão, e pô-lo sobre a mão de José, e fez-lhe vestir roupas de linho, e pôs um colar de ouro sobre o seu pescoço. Fê-lo montar em seu segundo carro que ele tinha, e chamaram-no diante dele, mestre do rei, e nomeou-o sobre toda a terra do Egito. Disse o faraó a José: eu sou o faraó, e fora de ti não levantará homem sua mão e seu pé em toda a terra do Egito. O faraó o denominou José Zaphnath-Paneah, intérprete dos mistérios, e deu-lhe a Asnat, filha de Potifera, chefe de On, por mulher. E saiu José pela terra do Egito, e José era da idade de 30 anos ao estar diante do faraó, rei do Egito. E saiu José de diante de faraó, e passou por toda a terra do Egito. Até aqui, tá bom. Essa série de comentários da Torá, que vai relatar como ele subiu ao trono, conforme vimos, ela traz bastante ensino. A cada ano a gente tem comentado algumas coisas, e hoje vamos ver um outro ponto de vista sobre essa história. Lembrando que uma das coisas que o Eterno fez, então vamos lembrar lá do começo: um povo tinha de ser gerado e formado, um povo na terra. Lembrando que os sábios falam, os sábios da Torá comentam, que o prazer do Eterno era trazer à terra a Torá, tá certo? E, portanto, a Torá do Eterno, como algo mais sublime que havia nos céus, ela tinha de ser entregue para uma geração que tivesse mérito para receber aquilo que melhor havia no céu, tá bom? Durante esse período de tempo todo, de geração a geração, chegando até esse tempo de José, alguns nomes ficaram muito famosos. E a gente pode citar aqui Abraão, a gente pode citar Adão, Abraão, os filhos, né? Isaac, depois os netos de Abraão, Jacó e Esaú. E aqui nós estamos na geração de Jacó, porque José é filho de Jacó. E daqui para frente vai começar muitas mudanças até culminar na entrega da Torá. Então Deus está gerenciando a história como Ele já vinha gerenciando a história. Jacó, o pai de José, teve uma importância muito grande. Nas últimas parashot havíamos comentado sobre o dia que Jacó entrou na tenda de Isaac para poder receber aquela bênção, segundo o falar de quem? Da mãe dele. A mãe dele deu a sugestão, lembrando que essa era a bênção que Deus tinha determinado para dar sequência a este plano do Eterno, para que uma geração fosse gerada e pudesse receber este presente dos céus. Por que é importante esse presente dos céus? Porque este presente dos céus, que é a Torá, iria determinar um povo a quem não caberia mazal. E nesse sentido entende-se mazal até mesmo no sentido de feitiçaria, que sobre o povo que anda nos caminhos do Eterno não cabe mazal.
Isso aí fica claro na Parashá Balac, quando vai tratar do assunto de Balaão e Balac, Números 22, em torno de 22. Então, essa questão fica de suma importância, porque aqui cada pessoa que está buscando o Eterno, eu estava dizendo que Jacó teve uma função de suma importância quando ele entra na tenda do pai dele, porque a princípio aquele que nasceu primeiro, que tinha direito à herança, Esaú, ele não tinha um perfil de quem anda na presença do Eterno. Portanto, ele tinha muitas sombras, ele era do lado das trevas. E quando se anda do lado das trevas, você cria muitas aberturas para que Shedin ou Yetzer Hará comece a dominar. E abre-se para o outro lado. Esse termo outro lado é conhecido como Sitraah, tá? Uma palavra aramaica. Onde estão localizados aqueles espíritos que vão servir ao comando do Eterno para forçar o homem a ter um livre-arbítrio, fazer suas escolhas e ou andar nos caminhos da luz, trazendo a luz dos céus à terra, ou abrindo espaço cada vez mais às trevas. Então, as trevas foi determinado por Deus que teria o governo do outro lado, e a luz teria o governo do próprio Eterno. Quando uma pessoa traz a luz à terra, por consequência ela está dissipando a treva, e também é uma outra forma de mostrar o quanto uma pessoa está criando capacidades, características dentro dela, característica midot, em sua personalidade, que vai se assemelhar a Deus. Quando alguém assim anda e assim faz, trazendo luz à terra, iluminando a terra, necessariamente ela está com sua personalidade demonstrando qualidades que pertencem a Hashem, tá? Portanto, voltando a Jacó, quando entra naquela tenda, o pai dele já estava praticamente cego, não enxergava direito, e ali era um momento derradeiro, porque o Midrash conta que há uma conversa na eternidade e o Eterno declara assim: pronto, agora o outro lado, ou seja, o poder da serpente vai voltar a ter domínio na terra, e aí não terá mais como voltar ao estado. Lembrando que a serpente foi aquela que induziu Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali trouxe toda uma abertura, e isso fala também daquilo tudo que é dentro do homem. Assim fica claro como é que as coisas vieram a ser trevas, neste sentido, tá? Então, quando o Eterno fala, pronto, agora acabou, o que acontece? Michael, o anjo do Eterno, ele declara assim: não, Eterno, deixe comigo, eu vou resolver este assunto. Então ele desce rapidamente, tá? E segundo uma palavra do Rabi Eliyahu, falando sobre um dos livros sagrados, que diz que numa única batida de asas, Miguel, ele cumpre a missão dele. Então ali traz que até 8 batidas de asas, conforme o tempo que um determinado anjo leva para cumprir a sua missão diante do Eterno. Então tal é a gravidade que numa batida de asa ele já estava aqui. E ele se posiciona ali justamente quando entra Jacó, porque Jacó tinha medo, ele sabia: o meu pai vai saber quem eu sou, e eu serei dado como mentiroso, e eu posso morrer. E porque ele diz: eu não sou peludo,
a minha voz ele vai reconhecer, tá? Aonde está a diferença aqui? A diferença é que Jacó, ele trazia luz, ele era da luz, porque a Torá estava com ele. O prazer dele, como nós vimos ontem, em Pirkei Avot, capítulo 6, Mishnah 1, que diz sobre as consequências, os benefícios do amante da Torá. Jacó era este que amava a Torá e a estudava de todo o coração, de toda intenção, com kavaná. E ele, quando ele não sabia, né? Porque até então, naquele momento, se Isaac, ele abençoasse a Esaú, o que iria acontecer? Iria acontecer como Deus bradou acima: o poder da serpente teria estabelecido o seu reino, e aí não teria mais jeito. Quando Miguel chega ali, amando ou por permissão do Eterno, quando Jacó entra, Micael já estava ali. E Isaac, ele sente um cheiro diferente. Ele começa a aspirar o cheiro do orvalho do Senhor, o cheiro dos campos do Eterno, porque Jacó estava usando aquela vestimenta que o próprio Eterno tinha confeccionado para Adão, que foi passando de mão em mão em mão, caiu em mão errada, inclusive estava em mãos erradas, que era Esaú, mas agora estava com Jacó. E Jacó era um perfil, características, personalidade, amante de Torá, que com aquelas roupas todo o poder dos céus estavam ali manifestados, e mudou toda a atmosfera. E ali, naquela escuridão dos olhos de Isaac, é como se clareasse tudo e ele sentisse aquele prazer do Eterno. Então é dito que ele sabia que não era Esaú que estava ali, porque ele sabia que aquele filho dele jamais traria aquela consequência. E ao mesmo tempo os sábios ensinam dizendo que naquele momento ele até relaxou um pouco, porque ele sabia que ele tinha que abençoar e faria da forma correta, aprovada por Deus. Quando, portanto, ele dá a bênção, ele ainda fala: a voz é de outra pessoa. E nem isso ele parou por ali, ele deu sequência. Então é comentado neste pedaço que em seguida, quando Esaú entra, é citado um termo de Salmo, que as trevas, é como se o inferno das trevas entrasse com ele, tá? Agora vamos voltar para lá. Nós já vimos aqui, com esse resumo que eu dei, de que lá no começo houve uma ação da serpente, e a serpente induzindo justamente ao comando para que se provasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Ok? Conhecimento do bem, bem é Hatov, do mal, Hará. Então você tem Yetzer Hará e você tem Yetzer Hatov. Esta árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está dentro de cada pessoa, e ela representa a Da'at. E o que é Da'at? Você tem na árvore da vida, você tem a Sefirah Keter, que é coroa, que representa Deus. Você tem do lado direito, você tem Hormah, que é sabedoria, que nesse sentido não adianta ninguém ter acesso a essa sabedoria, porque ela não está decodificada, ela pertence, portanto, somente ao Eterno. Do outro lado à esquerda, você tem, então tem Keter, Hormah e Binah. Binah é entendimento. Em Binah já vai começar a ter um pouco de decodificação
daquilo que é a sabedoria sólida. Agora, esse conhecimento um pouco mais codificado de Hormá, que é essa sabedoria de Deus, e apreendendo, entendendo isso, vai te dar o conhecimento. Conhecimento, nesse sentido, é Da'at. Então, é aqui que vai ter a representação dentro da pessoa, que é o sistema nervoso central, que é o cérebro. Porque Da'at, ela vai controlar a alma da pessoa. Da'at também é a alma da pessoa. E a alma da pessoa, como eu dei uma resumidinha ontem, ela vem pegando as 3 últimas partes, porque são 5, mas as 3 que são usadas em Asiá, nessa terra. Você tem Neshama, Ruach e Nefesh, tá? Quando a pessoa, para manter-se uma sequência, o que a Torá faz? Pegando o gancho de ontem de novo, a Torá, ela é o perfeito entendimento que desce do céu. Então, neste sentido, Da'at permite com que a pessoa, aprendendo a Torá, tendo inteligência da Torá, ela vai deixar de seguir o caminho da Yetzer Hará. Portanto, ela vai controlar os seus passos no dia a dia, ela vai entender o caminho, vai saber onde pisa, onde não pisa, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que abre espaço para a luz no mundo, ou aquilo que aumenta as trevas no mundo, por consequência, a abertura para o outro lado, para se trair, tá certo? Contudo, chegamos novamente num ponto que Jacó foi aquele que foi usado para, nesse sentido, pisar a cabeça da serpente, porque assim que aconteceu aquele episódio que eu já relatei há pouco, com a ajuda de Micael, foi impedido que o reino da serpente estabelecesse a treva como seu reinado. Agora que Jacó estabeleceu esse reino da luz, o bastão é passado de geração a geração. Portanto, o que acontece? Acontece que, a partir de agora, em Jacó, começa a geração que de fato vai receber a Torá, está preparado para isso. Correto? Bom, agora chegamos aqui em José. De todos os filhos, cada um na sua característica, um destes se destacou muito, porque ele ficava ao lado do pai e estudando Torá. Lembrando que Jacó é aquele amante de Torá, tá? Agora José, ele ficava ao lado do pai para poder absorver o conhecimento de Torá o máximo que ele podia. Isso também foi motivo de trazer irritação dos irmãos. Aí vem a semana passada que já vimos, quando ele foi lançado na cova, quando ele foi vendido, aí ele chegou no Egito, aconteceu aquelas coisas todas. Agora, toda aquela lamúria, toda aquela dor que ele passou, entre aspas, aquele inferno todo que ele passou, um sentimento de abandono, nada disso fez com que a Torá que foi ensinada a ele se perdesse dentro dele, dando espaço às trevas. De maneira alguma aconteceu isso. Então, a forma de receber o sofrimento, lembrando a palavra do papai para nós na terça-feira, que tínhamos de aprender sobre a coroa do sofrimento, a forma como ele aprendeu a coroa do sofrimento, fez com que o sofrimento não trouxesse a ele citraha, ou que ele se ligasse a citraha, mas fez com que ele se ligasse cada vez mais à verdade do Eterno, a Torá que estava dentro dele, que ele absorveu nos ensinos do pai naquele tempo todo. E isso é tão verdade que quando os irmãos voltam, após receber a palavra de que José era esse governador, e ele então se declara e pede para que fossem buscar o pai, para que o pai acreditasse que isso era verdade, José então cita o
último estudo que os dois tiveram. Então, quando os irmãos chegam lá e cita aquela palavra, Jacó então entendeu que de fato José está vivo. Também na última paraxá nós vimos, e eu comentei, que que Jacó, quando recebeu a notícia daquela, aí como é que chama o manto lá, a roupa que ele havia feito, as vestimentas talares que ele havia feito para José, estava tudo banhado no sangue. Ele ora, ele lamenta, ele fala que a alma dele desce à sepultura junto com José e tal, mas ali ele dá um basta e a Torá fala: mas José vive, tá? Aqui novamente a luz permanece governando. Então, você recebendo a coroa do sofrimento, essa coroa do sofrimento, ela vai abrir uma porta para que você conheça a luz verdadeira do Eterno. E o que é ensinado mundo afora é que o sofrimento, nós aprendemos ao contrário, que o sofrimento mostra um abandono do Eterno para com a gente. Isso não é uma verdade, porque a Torá mostra o sofrimento como uma coroa, como algo que vai mostrar, vou usar um termo, o ouro. A gente tem na terra, por padrão, achar que o ouro é o mais valorizado. Então, a coroa, o ouro do sofrimento, eleva a pessoa a um nível de receber a luz do Eterno nesse sentido. E esta luz do Eterno, ela vai descendo pelo caminho da Torá, o caminho que foi feito dentro de nós. Então, o seu Da'at, ele vai percorrer um caminho de Torá. Se a pessoa não tem Torá, ou se ela conhece, mas ela não cumpre, então o caminho que vai ser percorrido por Da'at vai abrir as portas para o outro lado. Então a pessoa começa a ter toda uma deformação de caráter. E aqui entra aquilo que você conhece como o estudo da psicologia, que vai mostrar todas as perversões do homem. Não somente quando fala perversão você só pensa em coisa ruim, mas tudo aquilo que é o caráter deformado de uma pessoa. A pessoa pode ser boa, mas ela vai mostrando no dia a dia dela as escolhas erradas que ela faz, justamente por não conhecer o caminho da Torá, porque dentro dele Da'at não teve como se pautar no caminho de Torá. Então a pessoa, ela teve que fazer as escolhas pessoais, e nas escolhas pessoais, quem ajuda ela a escolher errado, você pode até chamar de os Shedim. Quem são os Shedim? São os habitantes do outro lado, são os demônios. Não somente os demônios, há outros seres, mas como a gente já está acostumado com essa nomenclatura, que demônios fazem o mal, então é assim que eles agem. E poderia se explicar, que eu não vou fazer isso agora, porque senão eu vou querer explicar tudo muito explicadinho, aí eu perco o que eu poderia falar, tá? E eu não vou fazer como ontem, estou falando que eu não vou explicar e não vou explicar mesmo. Mas uma pergunta que sempre se fazia no passado era: como que um demônio manifesta numa pessoa, como que ele tem ocupação ali dentro? Na época de cristão, a pergunta que se fazia era: como que um crente, um evangélico que busca Deus, pode ter habitação dividida com um demônio? Tá? Essa explicação a Torá traz. Lá atrás a gente nunca conseguiu entender como isto acontece. Então eu disse que eu vou explicar, não vou explicar mesmo, senão a gente pegaria só esse tema. Tá? Agora vamos voltar em José. Lembrando, José ficava ao lado do pai dele procurando os caminhos de Torá. Portanto, dentro dele o seu Da'at estava moldado pela Torá. Então os caminhos de Torá dentro dele levava vida ao corpo dele. O que o sistema nervoso central faz? Ele está conectado
falando de uma forma simples, você tem aí a tua coluna. A tua coluna, ela tem um canal nervoso aí, tá? Que ela vai levar os estímulos que você capta pelo corpo, vai levar até o cérebro analisa e manda a resposta. Isso é o arco reflexo, tá? E você tem propriamente no próprio cérebro todo o comando que vai governar tudo que está no seu corpo, tudo, ok? Da'at, ela representa, em termos de alma, a representação, semelhança do teu corpo. Se no teu corpo você tem o cérebro que assim faz, então em termos de alma você tem Da'at, que vai fazer todo esse sistema, nesse sentido, ok? Jacó estudava a Torá com José. Então José recebeu estrutura para que se moldasse um caminho dentro dele, para que se governasse dentro dele toda a estrutura do seu emocional, ruach, e do seu nefesh, todos os teus desejos e vínculos partilhados com o corpo, com a carne, com quem a gente tem relação, com pessoas, coisas e prazeres desta terra, tá certo? Aí começam os variados testes. Quando José é tentado no sentido da prostituição, aqui você tem que lembrar que esse teste que ele venceu deu a ele o direito de receber um nome junto com o nome dele. Então, quando se fala José no judaísmo, Yosef, então é dito Yosef o quê? Vocês não lembram? O que vem junto com o nome Yosef? Você vai ler nos livros, vai estar sempre assim. E o motivo é esse, porque ele venceu esse ponto que foi lançado para ele. Setraha lançou esse prazer, esse desejo. A parte escura, a parte das trevas, tentou que ele desse abertura para ela, mas ele controlou os seus desejos, porque no outro texto diz que ele estava totalmente inclinado aos desejos. O Midrash chama essa mulher de Zuleika, que ele estava totalmente inclinado, e por ele queria, mas pelo domínio de Torá, pelo que estava, que Da'at estava totalmente com o domínio de Torá, e ela governa tudo, então esse caminho vai ramificando e levando vida a todo o corpo, chegando no seu nefesh. Então naquele momento ele pôde ter o direito correto de escolha, e ele pôde dizer não ao seu prazer, não à beleza dela, não a tudo que ela oferecia. Portanto, ele assim não quebrou o pacto, o brit, a aliança. Se ele tivesse feito aí, teria acontecido como o pai. O pai dele impediu o governo da serpente, Jacó, quando eu citei há pouco. Agora ele novamente vai impedir o governo da serpente, e ele vai manter o pacto, a aliança, tá? Por isso ele é chamado de Yosef Hatzadik, José o justo. Está aqui o motivo, tá? E o porquê ele conseguiu vencer é porque os caminhos de Torá que ele recebeu, ele permitiu uma pavimentação. O que é pavimentação? Você tem uma estrada de terra. Quando falou, olha, vai ser pavimentado aqui, você sabe que vai ser colocado o asfalto ali. Então o que ele fez? Naquilo que é geral para o homem, ele recebeu e permitiu uma pavimentação. E essa pavimentação é os caminhos de Torá, tá? E que ele andava nestes caminhos, ok? Com isso ele pôde dizer não, ou seja, ele pôde controlar. Não é que ele não tinha desejo, tinha, e tinha muito. Ele vamos ao termo, ele quase caiu, mas este caminho pavimentado pela Torá deu a ele o direito de dizer não. E quando ele diz não, encerra-se esse ciclo. Ali já estava determinado a bênção
de governo que seria estabelecido a um povo. Só que com esta negativa, ou seja, esta bênção que ele recebe e que ele cria, ela se manifesta no mundo natural como um sofrimento. E qual foi o sofrimento? Prisão. E ele vai para a prisão, ficando lá 10 anos, e depois, quando aquele copeiro sai, ele fala: lembra-te de mim. Aqui é entendido, segundo os sábios, falam que porque ele nesse sentido não confiou no Eterno, foi dado a ele ainda o direito de ficar ali mais 2 anos, porque ele usou a frase: lembra-te de mim quando estiveres diante do faraó. E o copeiro esqueceu dele por 2 anos. Então teve que cumprir aquilo que o Eterno havia determinado. E nesse período de tempo, numa prisão que você está no nível baixo de relacionamento, o teu emocional vai estar todo acuado e vai estar todo moldado para fazer aquilo que não presta. Mas os caminhos de Torá que ele foi trilhado, que ele trilhou e construiu dentro dele, mesmo nessa raiz de sofrimento, então ele absorveu o sofrimento. E ele ficou também diante das pessoas como uma escória, tá? Porque quando você serve a Hashem, mas você está com uma história de fracassado, uma história de empobrecido, de adoecido, de humilhação, e vai por aí afora, as pessoas vão dizer que você diz que é do Eterno, mas se o Eterno fosse com você, você não estaria passando por essa situação. Mas quando a gente passa nessa situação, pavimentado pela Torá, então nós estaríamos passando e recebendo a coroa do sofrimento, porque mesmo o sofrimento que traria com ele treva, para que você pudesse se abrir a Sitraha e ser dominados pelo Shedim, você estaria alterando o teu caráter, você deixaria de demonstrar o caráter de Torá, o caráter do Eterno, a escolha do Eterno, e você estaria se pautando naquilo que é o teu eu, naquilo que é o teu desejo, naquilo que você escolhe. É assim que o mundo é governado. A diferença do judeu para com as nações é essa que eu estou dizendo. As pessoas, elas não têm o caminho de Torá, porque elas não foram ensinadas. Então o caráter que ela consegue chegar é com muita garra, com muita luta. Muitas pessoas, elas demonstram um afastamento de Deus, principalmente, fica claro, se não fica claro no padrão de personalidade, porque tem muita gente que mesmo sem conhecer Torá, ainda cumpre muito o padrão de Torá, porque acaba sendo pessoas boas, que fazem o bem, que são hospitaleiras, que ajudam, que demonstram a qualidade que o Eterno pede para que as pessoas sejam boas por essência. Essas pessoas, elas demonstram o que? Um afastamento de Deus, justamente por causa da idolatria. E a idolatria é justamente, idolatria aqui estou falando como agora algo genérico. A idolatria, assim como entra a raiva, o sistema emocional, ele que abre as janelas, as portas para se entrar, tá? E essas pessoas, além, quando elas têm até domínio dessas áreas, mas elas não têm tido domínio, ela acaba se abrindo a uma idolatria, tá? Então ela pode estar no lugar bom servindo a Deus, mas ela recebe um pouco daquela idolatria. Isso em qualquer tipo de religiosidade. E o judeu, ele já é escolhido, chamado para se abrir somente ao Eterno. E o Eterno é um. É aqui que faz toda a diferença também. Agora voltando para José. Uma vez que ele sai da prisão, ao invés de ele sair depois de 12 anos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Houve um caso, alguns anos atrás, muitos anos atrás, de um homem que ficou 30 anos preso.
Aqui no Brasil não tem prisão perpétua. Você vê gente lá recebendo pena de 150 anos. Ele não vai ficar 150 anos preso. Se conseguir, ele vai ficar no máximo 30 anos. A não ser que mudou a lei. Desconheço que tenha mudado. Tá? E esse homem em São Paulo, ele ficou 30 anos preso. Saiu. Quem trabalha nessa área é muito comum, entende o que eu estou falando agora. Comportamento institucionalizado. Comportamento institucionalizado é quando a pessoa ela entra ali para a prisão, ela não tem ela traz um comportamento que ela tinha aqui fora. O tempo que ela fica presa, ela começa a se moldar ao comportamento que eles têm ali dentro. Quando ela sai da cadeia, você vê determinadas pessoas na rua, é possível a gente falar isso, essa pessoa acabou de sair da prisão, porque a gente percebe esse comportamento institucionalizado, o jeito de falar, o jeito de andar, postura e até mesmo o modo de pensar e agir, tá? Agora, nesse caso real, este homem saiu da prisão, ele não conseguia se enturmar aqui fora, porque ficou muito tempo preso. O mundo aqui fora, entendeu? A gente fala aí, crianças, né? As crianças de hoje, a gente vê o Isaac, ele pega o telefone celular, ele já vai com o dedinho assim, ó. Você vê aí a Alice, pega o celular, você dá um celular na mão da criança, ela não fica assim, às vezes está de ponta cabeça, ela sabe que está de ponta cabeça. Primeira coisa que ela faz é virar e já vai com o dedinho e sabe que tem que fazer assim. É por observação, isso e aquilo, ela sabe até fuçar, entendeu? Agora, e as crianças quando não tinha nada disso? Aí, se ela vê um tipo de brinquedo, se falar hoje para uma adolescente carrinho de rolemã, não sabe o que é? Não se anda de bicicleta na rua mais, entendeu? Esse tempo tecnológico, ele aprisionou muita pessoa, tá? O mundo é diferente. Então aquele homem, ele não conseguia ter vida aqui fora. Aí ele voltou à delegacia e pediu para o delegado mandar ele de volta para o presídio. Só que não pode entrar no presídio sem o direito legal. E aí, como não queriam prender, aí ele foi lá na rodoviária, em São Paulo isso, e aí ele cometeu um crime, justamente para ser pego e ser levado de volta, porque ele não tinha lugar aqui, tá? Isso é um caso real, não é história, é um fato verídico. José ficou 12 anos preso. Aqui não se percebe nele um comportamento institucionalizado. Aqui não se percebe nele que o sofrimento o tivesse moldado com as portas da citrara. Não fala. Ao contrário, ele mantinha o foco no eterno. Segurança. Uma coisa, então, absorver o sofrimento. O sofrimento absorvido, ele vai te conduzir mais ainda ao caminho de luz do eterno, ao recipiente que recebe. Entendeu? Pois bem, que hora que é? Nossa, já é tudo isso. Então, na hora que ele sai, ele só saiu porque houve o sonho do faraó. O faraó só sonhou porque Deus colocou este sonho. O mesmo aconteceu lá no tempo de Esther. E o mesmo aconteceu com Alexandre Magno. E isso tem acontecido na história, mostrando que Deus tem o governo sobre todas as coisas. Quando chega o tempo, o eterno, é Ele que toma a dianteira e faz as coisas. Então, vamos ficar posicionado nisso? Às vezes a gente quer apressar as coisas e não vai dar certo. José tentou apressar, ele ganhou mais 2 anos. Ele postergou o sofrimento dele. É muito comum a gente falar assim, vamos dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa de ajuda. Ele sabe muito bem como faz e o momento certo.
Lembrando o texto famoso de Jeremias, quando ele fala que ele entendia pela profecia que os 70 anos já estavam para terminar. E aí o Eterno traz quem para governar? Dario e Ciro. E ele então traz esse comando para Ciro, que iria dar o direito do povo dele deixar a Babilônia e voltar para casa, tá? Então a gente vai vendo essas coisas na história, como que Deus vem e governa e faz. Quando José sai da cadeia, porque o faraó teve o sonho e ninguém interpretava o sonho, e naquele momento quem estava perto? O copeiro. E o copeiro pôde se lembrar que ele só estava de volta na função dele porque um hebreu foi acionado por Deus e interpretou, e o sonho se cumpriu. Na hora que o faraó escuta aquilo, ele dá ordem para ir buscar José. E José, ele vem, interpreta, e assim que é dada a boa palavra, como a gente leu aqui há pouco, olha o que é feito para ele: é dado um colar, vestimenta trocada, anel no dedo, uma exposição de glória com o carro do faraó diante da cidade, o anel que mostra que acima dele só estaria o faraó, e ainda trocou-se o nome dele, e ainda deu uma esposa a ele, uma esposa, entre aspas, da terra do Egito. Isso tudo é ensinado no judaísmo como um modo de assimilação. O que mais incomoda o Eterno em relação aos judeus é a assimilação. A assimilação é quando a pessoa deixa de seguir o caminho do Eterno, praticante da Torá, e comece a ser como é o lugar onde ele está. E a gente percebe, a assimilação é muito fácil. Você mora em São Paulo, você vai passar 2, 3 anos na Bahia. Se você se assimilar, quando você voltar, você vai ser quase um baiano. Você vai estar arrastando voz, você vai estar falando cantado, você vai estar mais preguiçoso. Agora eu estou brincando. Tá? Você assimilou, você deixou o jeito paulista para ser um jeito baiano. Se você vai para o sul, você vai se assimilar à cultura deles, você vai se tornar um sulista. Você vai ser mais briguento, mais machão, mais brigador no sentido geral. O sul é conhecido assim. Se você vai para a Amazônia, lá Amazonas, lá no norte, você assimilar, também vai mostrar. Aqui vai dizer que José não teve assimilação. Fizeram tudo isso com ele, colocaram a roupa, mas ele guardava a mesma alma judaica, porque quem estava pavimentado dentro dele era a Torá. O Da'at dele governava nos princípios de Torá. Então a alma Neshama tinha domínio sobre o Ruach, que tinha domínio sobre Nefesh. E aquilo que se colocava sobre Nefesh ficava simplesmente aos olhos dos homens da terra, não afetava o comportamento dele, e nem o modo de buscar a Deus não foi alterado. Portanto, para terminar, agora de tudo isso que eu falei, a interpretação do sonho nesse sentido mostra que as 7 vacas gordas seriam 7 características, são midot, as características de personalidade, de caráter numa pessoa. Então as características, os mandamentos positivos. As 7 magras, feias, são midot, que estão relacionados com os mandamentos restritivos, negativos.
A pessoa que não tem o governo de Da'at pela Torá, ela vai ficar exposta e vai fortalecer a vaca magra, vai comer a vaca gorda, e ela vai demonstrar a parte feia que ela é, ou seja, ela estará sendo dominada pelos Shedim, influenciados pelo Shedim. Nesse sentido, cumpre a palavra: o mundo jaz no maligno. Tá? Agora ficou claro entender, depois de tudo isso que eu falei, o sonho mostra, os dois sonhos é a mesma coisa. As espigas boas também mostrando as características de Midot, de caracteres que mostram o Eterno, mostram a Torá, mostram o Yetzer Hatov. Mas as outras, as feias, as magras que comem as outras, vai dizer sobre o Yetzer Hará. No mundo todo, o que tem acontecido? Este sonho vai se cumprir no dia a dia nas pessoas, porque o Yetzer Hará continua dominando as pessoas e engolindo o Yetzer Hatov. Entendeu? Então aqui a gente até pode parar por aqui, que a ideia do pensamento, para você dando sequência nessa história e para entendendo e para olhar para dentro de si e ver como que tem sido a extensão do seu caráter, que caminho, a prática, as escolhas, aquilo que a forma de viver a nossa vida. Veja, nós estamos alimentando mais qual área? Então, quem é que tem tido governo em nossas vidas? Você vai entender que o teu Da'at não tem recebido pavimentação para que ele possa estabelecer a semelhança do sistema nervoso central, o domínio sobre o corpo. Então, o domínio da tua alma tem estado falho. E aí, a gente vai acabar passando por situações que não necessariamente deveríamos passar. E quando passamos, propósito do Eterno, e que a gente possa absorver por coroa do sofrimento. Tá bom?